Então, o diabo é o pai do feminismo, certo? E você que é católica não pode cair numa história dessa. Porque o diabo, ele coloca chavões, frases assim, na boca das pessoas, da sociedade, como, por exemplo, diz assim, mas Deus, ele não olha a roupa, ele olha o coração das pessoas. Então não tem problema nenhum se você, mulher, se vestir igual a um homem, o importante é o seu coração. Não tem importância nenhuma se você, mulher, casada, mãe, se vestir igual a uma prostituta. Não tem problema, porque Deus olha o seu coração. Não tem problema se você sair quase nua na rua. Não, Deus olha o seu coração, tá? Então, isso é um grande engodo plantado por Satanás e que as pessoas ficam repetindo, como se fosse verdade, né? Mas claro que não é verdade. Claro que tem problema, sim. E se Deus olhar o coração dessas pessoas, olha quanta sujeira, quanta podridão vai encontrar dentro de um coração desse. Porque, como nós falamos desde o início, né, o exterior é refletido por aquilo que está no interior. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. É importante, né? E aí, como a gente já falou aqui também, tem apostolados católicos por aí que dizem que não tem problema nenhum de usar maiô, não tem problema nenhum usar biquíni. Tem problema, sim. É pecado, sim. Você se expor, né, perante outras pessoas de calcinha e sutiã, porque biquíni não é nada mais do que calcinha e sutiã. Só muda o material, né? O tecido, material, né? Exatamente. Expor o seu corpo aos outros, causar o olhar dos outros, até o desejo desordenado levar do ao outro, pecado, leva o outro a pecar, é pecado, sim. Existe um cardeal, ele se chama Giuseppe Siri, e ele escreveu um texto dirigido ao reverendo clero, a todas as religiosas, professoras e aos queridos filhos da Ação Católica, e também aos educadores, né, que desejam seguir verdadeiramente a doutrina cristã. E isso em 12 de junho de 1960. Olha quanto tempo. Não faz tanto tempo assim, né? A gente estava aqui falando do século passado, né, de 100 anos atrás. Agora, ele falou isso em 1960. Imagine se fosse hoje, né? Coitado do cardeal. Mas, enfim, nesse texto, ele fala o seguinte, sobre os efeitos psicológicos que o uso de roupas masculinas causam na mulher e na família, especialmente com relação ao uso das calças compridas. Segundo o cardeal Siri, as vestes masculinas, primeiro, mudam a psicologia da mulher. Segundo, tendem a corromper a relação entre homens e mulheres. E terceiro, fere a dignidade da mãe ante os olhos dos filhos. E ele explica sobre isso, né, Raiman? Isso, ele explica sobre isso, mas nós não vamos ler aqui, tá? Depois você pode procurar na internet, procura no Google, digita lá Cardeal Siri, tá? Palavras-chave aí para você encontrar, né? Cardeal Siri, que mais? Efeitos psicológicos do uso de roupas masculinas na mulher, né? Você pode colocar esse tipo de frase ali que você vai encontrar, tá? Se a gente ficar lendo aqui a carta do cardeal, vai ficar muito longo, né, Carol? É verdade. Então, mas depois você pode procurar. Agora, um outro interessante, um outro texto bacana também, é do cardeal Sbaretti, né, que é o prefeito da congregação do consistório. E ele escreveu no dia da festividade da Sagrada Família, em 12 de janeiro de 1930. Então, esse é um textinho um pouco mais antigo, né? Por instrução do Papa, né? Isso, foi o Papa Pio XI que pediu. Então, ele escreve assim, uma espécie de uma regra sobre o que constitui a modéstia no vestir, certo? E essa é uma declaração que nunca nenhum outro Papa, assim, aboliu ou disse, não, isso aqui não precisa mais, modificou, nada mais. Olha só que interessante o que o cardeal falou. Ele diz assim, um vestido não pode ser considerado decente quando é demasiado decotado. Ou seja, mais do que 2 dedos abaixo da base do pescoço. Quando não cobre os braços, pelo menos até o cotovelo, né, o que a Carol falava agora há pouco, e quando não vai até pouco abaixo dos joelhos, né? Além disso, os vestidos de tecidos transparentes são impróprios. Aí você vê, tudo que nós falamos agora sobre as questões da roupa
está assinado aqui pelo cardeal Sbaretti, né? Por instrução do Papa Pio XI, e que a igreja nunca mudou essa instrução. E isso que ele está falando do vestido, porque em 1930, né, era raríssimo você ver uma mulher de calça, né? Essa revolução sexual dos anos 60, que daí deu aquela explosão, aquela coisa toda, né? E que aí o movimento feminista trouxe a calça para a mulher. Imagina se ele fosse escrever em relação às calças, essas calças coladas, essas calças legs que as mulheres usam hoje em dia, né? Olha só, nós temos mais uns comentários aqui. Laura Oliveira, vocês são cristãos? Sim, somos cristãos católicos apostólicos romanos, né? E doutor Angolano, salve Maria. Salve Maria, doutor. Salve Maria. Seja bem-vindo, né? Bem-vindos. Muito bem, então vamos continuar aqui, né? O que a gente falou de roupa abaixo do joelho, saia abaixo do joelho, a manga até o cotovelo, o fato do decote, o fato de não ser tecido transparente, está tudo aqui assinado pelo cardeal, né? Não é nada da nossa cabeça, né, Carol? Exatamente, Papa Pio XI.